Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Chegou a hora de assistirmos a terceira parte da entrevista da Cris Danois, onde ela conta pra gente sobre lugares de aprendizados em outras dimensões, conta também sobre um ser com muita maldade que ela viu andando pelo hospital e também sobre por que ela foi orientada a voltar e muito mais. Se você ainda não assistiu a primeira e nem a segunda parte, não tem problema, é só acessar os links aqui em cima, conferi-los e depois você vem aqui e assiste a terceira. Bom proveito! Você consegue, por exemplo, daí onde você está, saber o que eu aqui remotamente estou pensando? Sim, se eu abrir, porque agora eu fico naquela, não, vou fechar. Se eu quiser, agora sim, antes não. Hoje eu evito, porque às vezes eu estou mais distraída, não controlo, e aí começo a ouvir, opa, tem que fechar. É como se eu tivesse uma maneira de fechar. Não sei te explicar como, mas eu não quero ouvir, pronto. É como se o cérebro não captasse, mas se eu quiser, eu ouço. Depois dessa experiência, dessa primeira gravidez, na segunda gravidez, que é a gravidez do meu filho, com 38 anos, eu fui ter o meu filho perto, minha mãe já estava morando em Campo Grande, Mato Grosso, eu resolvi ter lá porque eu estava sem aquele apoio, família e tal. Eu morava sozinha no Rio, minha irmã morava não sei aonde, meu irmão não sei aonde, cada um morando num lugar. Daí eu falei, vou para perto da minha mãe, tem o Hospital da Aeronáutica lá, eu vou ter pela Aeronáutica. Bom, não vai ser jogo de futebol, já vou preparar tudo antes, apesar de que caiu justamente numa Copa também, no 98, né? Mas eu já estava com uma experiência, tem que fazer isso, tem que me preparar para aquilo, e sabe, muito mais avisada, né? E eu conversei com o médico, eu fiz o pré-natal no Rio, com a doula, e quando eu fui para Mato Grosso, eu fui conversar com o médico, e o médico me garantiu que eu estava me preparando para ter um parto de cócoras, e ele me garantiu que teria uma cadeira. Eu falei, ótimo, então vamos colocar. Eu conversei um monte de coisa com ele, expliquei, aí ele falou, nossa, que interessante, nossa, vocês têm isso lá no Rio, que legal, babá, babá, babá. Tá, então eu vou conseguir uma cadeira, porque aqui o parto é normal. E ele ainda achou assim, aqui a gente quase não faz parto normal, a gente só faz cesárea. Eu falei, uau. Aí eu falei, mas eu quero parto normal. Ah, você que sabe. E eu falei, eu quero de cócoras. Tá bom, vou conseguir a tal cadeira. Eu falei, ele falou que poderia conseguir e tal. Muito bem. Quando eu fui para o hospital, começou o trabalho de parto, muito tranquila, eu fazia os exercícios, levei minha malinha de coisas, né, especiais, a moxa, que eu sei fazer moxa bustão, né, que aprendi, né, com toda aquela arte do Aikido, eu fiz curso de acupuntura, doin, moxa e tal. O que é moxa? Moxa é uma espécie de acupuntura pelo fogo, através de um bastão de artemísia. Então, a moxa bustão, você usa os mesmos pontos, só que você esquenta e você estimulou. Como você não tem agulha, então você usa a moxa bustão. E eu fui lá, tranquila, e quando minha bolsa rompeu, por volta de 11 horas da noite, eu fiquei tranquila, respirando. 4 horas da manhã, avisei minha mãe, preciso ir para o hospital, que aí já começa a adiantar o trabalho, né, de parto. Aí fomos até lá, estava tudo bem, tudo tranquilo, eu estou esperando acontecer, e não dava abertura, E aí começa a dor a aumentar, não dava abertura. Aí eu fui fazer moxa, que eu tinha aprendido que tem um determinados pontos, quando você esquenta a moxa, a abertura acontece. E realmente aconteceu. Quando a abertura aconteceu, o médico fala, vem, então vamos para a sala. E eu fui, a pé mesmo, andando, porque eu ia fazer parto normal, então não tem problema. Fui eu andando, chego lá, falei, cadê a cadeira? Ele falou, eu não consegui. Eu falei, mas eu não posso deitar nessa mesa. Não, você vai ter que deitar. Eu falei, mas não vai dar, porque vai interromper tudo. Eu estava fazendo todo o movimento de cócoras e ele me manda deitar. Aí começa a autoridade do médico, você paciente, tem que ter o seu filho já está no nascedouro. E aí, o que eu fiz? Eu deitei naquela mesa ginecológica, né?
E aí, o que que eu fiz? Eu tentei ficar de cócoras na mesa. Aí era briga, eu, o médico, e eu querendo parir o meu filho. E aí, a enfermeira me empurrou para trás, me empurrou e me botou com os braços abertos, começando a me garrotar nos braços, para eu não fazer o movimento para que o médico fizesse a parte dele. E meu filho parou no nascedouro em função disso. Parou. E aí começa, vai fórceps, não sei o quê. E eu, não, não, não. E aí tirei o braço, tirei o outro braço, agarrei nas minhas pernas, fiz a força, quase uma cócoras. Quando meu filho nasceu, falei, bom, ele nasceu. E aí, pá, eu me joguei, eu estava exausta, entendeu? Com aquele tratamento, só conferindo se ele estava bem, pá, saio do corpo. Saí do corpo, olhando de cima, garantindo que está tudo bem, e eu fui para esse lugar, essa dimensão, né? E lá me falaram assim, volta logo, porque você precisa cuidar do teu filho. O teu filho está lá, não vai ser do jeito que você quer. Entendeu? Voltei e falei, quero meu filho comigo. Quero meu filho comigo. Comecei a ficar um pouco preocupada por causa do aviso. Então, eu quero aqui no meu quarto, eu quero ele aqui. Porque havia realmente, depois do que eu fiquei sabendo, infelizmente isso acontece, o Carlos, venda de crianças. Então, mãe, principalmente de partos difíceis, ou mulheres que já têm mais idade, mãe, não deu, e a criança é vendida para um casal, ou para alguma coisa. E eu, muito preocupada com essa notícia, com essa coisa que me avisaram, eu voltei e falei, quero meu filho no meu quarto, quero agora no meu quarto. E aí eles colocaram no meu quarto, tá? E ali eu cuidei. Te avisaram lá em cima, vamos chamar lá em cima, te avisaram nesse outro local do risco, desse risco específico? Desse risco específico. E aí eu voltei e falei, cadê? Não, ele está no berçário. Não, aqui. Eu quero ele aqui, agora. Só vou levantar da cama. Não, mãe, calma, eu vou trazer. E trouxeram ele. Quem é que te avisou lá em cima? Tinha relação com os seus conhecimentos anteriores? Era uma daquelas pessoas? Olha, eu não sei, foi uma coisa tão rápida de você escutar aquele aviso que você desce. Você nem chegou a reconhecer o local geograficamente ali? Não, sabia que era outra dimensão porque eu saí do corpo, porque imediatamente você vê o seu corpo, e aí, quando eu voltei, eu já voltei levantando, quero meu filho, não sei o que, chama a enfermeira, papapá, tomando atitude. E aí, dentro do quarto, ele estava ali do meu lado, eu comecei a sentir uma coisa estranha. Meu filho estava do lado, eu estava aqui, e eu tive uma sensação tão ruim, e então eu saí do corpo, aí eu saí conscientemente do corpo, e vi um ser escuro, com uma maldade muito grande. Ele andava por aquele hospital, ele andava pelos locais, e eu falei assim, o que você está fazendo aqui? Ele falou, não te interessa, tipo, mental só. E ele veio vindo, e eu querendo enfrentar, e ele vindo, eu assim, muito com aquela ideia de arte marcial que você enfrenta, né, não vai fazer nada comigo, nem meu filho, não vai fazer nada, e eu criei uma luz, e isso afastou ele assim, ó, vum, eu fiz como se fosse uma bola de luz, envolvendo eu e meu filho, e eu corri para o corpo. E você pediu ajuda? Pedi, claro. E quando eu voltei para o corpo, eu vi como fosse uma enfermeira, não era uma enfermeira, estava de branco, falava assim, coloca ele para mamar no seu peito, e o resto a gente faz. Eu peguei meu filho, botei como se fosse, ele nem mamava ainda, estava recém-nascido, né? Mas botei no peito, fiquei ali, fiquei aguardando, e eu comecei a sentir a atmosfera mudando, ficou uma paz, uma tranquilidade, uma coisa assim, e eu senti um cheiro. Daí é que eu senti um cheiro que parecia um âmbar com jasmim, era como se fosse 3 cheiros assim, não dá para definir, só era um cheiro muito bom, como se tudo tivesse se enchido desse cheiro perfumoso.
e eu estou ali com ele, fico bem tranquilo, com aquela sensação, quer dizer, então eles resolveram, né? E de repente entra, meu irmão veio me ver se estava tudo bem, e ele falou, nossa, você acendeu um incenso aqui? Meu irmão sentiu tamanha precipitação deste odor que foi feito ali. Eu falei, não, eu não saí da cama. Nossa, mas parece um incenso desses que você costuma acender, mas não tinha acendido, nem a moxa, nem incenso. Você consegue descrever um pouco melhor aquele ser escuro? Aquele ser, coisa horrível, coisa horrível. É um ser alto, pesado, ele parece mais denso do que nós. A impressão que dá é quase que ele é de ferro, uma coisa assim, consistente, pesada. Ele é sólido, não é uma nuvem. Ele é sólido, sólido. Ele tem uma vibração, olha, é uma vibração, é difícil de dizer, uma vibração baixa, ruim, como se toda a maldade do mundo estivesse ali, uma coisa assim, e o olhar dele não tem olho, é uma coisa assim, um vermelho meio escuro no lugar dos olhos, e uma expressão que eu não quis muito olhar, porque parecia que pegava você, como se você olhasse muito, você fosse ser dominado por aquilo, uma coisa muito densa, denso. A cor? Como fosse preto, com ausência mesmo de luz, uma coisa bem escura mesmo, é uma escuridão, e quando pareceu que ele dava um sorriso, não era bem um sorriso, era um deboche, não sei, alguma coisa assim, e foi aí que eu tentei fazer a luz lá de fora, porque isso era uma das coisas que eu já tinha aprendido, que você consegue fazer nessa dimensão aquilo que você quer. Como é que você aprendeu isso? Faz parte daquelas aulas iniciais? Faz parte das aulas depois que eu tive aquela trilocalidade. Que entre aquela gravidez e a gravidez do meu filho, eu fiz um processo, que não é EQM, aí um processo de saídas com aprendizado. Que você controla totalmente essas saídas, então. Sim, no início eu não controlava, depois aprendi a controlar, depois comecei a ver o que é entrar no corpo, o que é sair do corpo, comecei a ter noção. E você ia para aquele mesmo lugar? Você conseguia ir para o mesmo lugar onde você esteve aos 14 anos? Sim, aí eu conseguia, como se fosse o meu local de estar em aprendizado com seres afins, com pessoas que ajudam, e esse lugar eu vi mais, ele se ampliou mais. À medida que eu fui conhecendo, mais eu vi desse local que tem centros, como fosse centros de tratamento, centros de recuperação, mesmo com pessoas aqui. Não é só lá que se recupera corpo aqui, e como se fosse o duplo, uma parte energética do corpo físico é cuidada simultaneamente, sendo cuidado aqui no físico e ali também, como se fossem médicos ali também, só que uma outra medicina, um outro tipo de abordagem, né? Mais com luz, com uma interferência diferente, que eu queria depois explicar alguma coisa para você sobre isso, né? Porque lembra uma espécie de scanner, assim, que passa, né, de luz, controlando, cuidando do que está deficiente e do que precisa ser refeito, recomposto. Você pode falar na hora que você quiser sobre isso. Quer falar agora? Quer falar depois? Sim, a gente pode falar, porque foi entre uma gravidez e outra que eu aprendi isso tudo. E esse aprendizado era assim, eu chegava de noite, eu saía do corpo e começava, vamos aprender isso. E aí eu ia, simplesmente esses seres que levam você, mas aí eu fui aprendendo aqui. Tá vendo aquela pessoa, tá doente? Olha lá, olha a luz dela aqui, olha o que está deficiente, olha isso. Aí diziam, isso é problema de fígado, isso é problema de intestino, isso é problema disso. Agora aquele outro lá, esse é problema disso. Em hospital, dentro da casa de uma pessoa, eles é que regulavam isso. E eu voltava e escrevia. E como se configura a aura. Até eu mesmo tive um problema de esporão e uma doença
Articulação dos ligamentos da mão, porque eu tocava violino, violoncelo, que eu também aprendi um pouco de música aqui. Então, às vezes, numa tensão e tal, começou a dar uma inflamação aqui. E eu não sei por que eu tive um esporão no pé, eu não conseguia botar o pé no chão e tal. E esse ser que me ensinava, que eu não conseguia ver o rosto exatamente, porque me ensinava aqui, ele falava, tá vendo ali? Tá vendo no seu pé uma luz vermelha? Tô. Coloca verde. Aí eu colocava verde, pronto, acabou a sua situação. Tá vendo a tua mão? A tua mão tá inflamada, tá vermelha, esse vermelho escuro, coloca verde. Aí eu colocava, era só pensar verde, o verde aparecia e pronto. E realmente, eu não fiz nenhuma cirurgia aqui, nenhum tratamento, nem para o pé, nem para a mão. Aliás, eu não me trato mais com a medicina tradicional há muito tempo, porque eu mesmo utilizo esses conhecimentos em mim. Chegou seu irmão, sentiu aquele cheiro. Estamos aí na sua história. A partir daí. E eu achei interessante de que esse cheiro tivesse se manifestado, se precipitado, porque eu sabia que não era físico. Então, eu achei interessante que havia a possibilidade de algumas coisas serem trazidas desse plano para esse, quando, não sei se quando a gente quer, ou quando eles querem, ou quando esses seres que nos acompanham querem. Aí, depois eu voltei para o Rio, eu morava ainda no Rio, e começaram outras experiências a acontecer, eu me mudei para Petrópolis, para poder criar meu filho melhor, com espaço, casa e tal. E em Petrópolis, muitas experiências aconteceram fora do corpo, e aprendizados diferentes, inclusive da explicação de seres extrafísicos que não são extraterrestres. Os extraterrestres seriam de outro planeta, a migração entre planetas, que existe uma intercomunicação desses planetas nesse mesmo sistema, e que existem seres ligados à Terra que aparecem, sim, não são necessariamente chamados extraterrestres. Extraterrestre não seria fora dessa dimensão da Terra que a Terra tem, a dimensão física, essa dimensão astral, que tem diversos níveis e planos, e tem uma outra dimensão. Como que eu vou explicar isso para você? Detalhadamente, devagarzinho, para eu conseguir entender tudo isso. Sim. A princípio, eu achava... eu adotei a nomenclatura astral pelo que eu tinha buscado nos sistemas religiosos, filosofias, né, como teosofia, Rosa Cruz, buscando uma definição para essa dimensão, tá? Então, eu fiquei com a nomenclatura astral, tá, o astral, mas o astral tem diversos níveis, sim, tem do mais denso até o mais sutil. E a comparação que me deram não tem na Terra a situação mais ruim, o ser mais denso, mais limitado, às vezes um criminoso, convicto e tal, e um monge sublime meditando na mesma Terra, no mesmo tempo que você está vivendo, várias realidades aqui também, no astral, várias dimensões. Então, da mais densa, e eu conheci essa densa, e quando eu conheci essa dimensão densa do astral, eu só me lembrei do Inferno de Dante. Como literata, né, eu falei, nossa, acho que o Dante esteve aqui, porque são descrições não igual, bem parecidas, de densidade, de sofrimento, de dor, de escuridão. Não há luz nessa dimensão. É astral, mas é uma dimensão escura, sem luz. Depois tem uma intermediária, onde você parece muito com a Terra, muito semelhante, e ter essa dimensão mais luminosa, que eu achei que era um astral mais superior, vamos dizer assim, superior nesse sentido, que você fica mais perto de uma luz, de uma luminosidade, mas ainda tem forma, como digo para você. É um ser que aparece, tem um rosto, tem um corpo, ele é luminoso, mas ele é plástico, você consegue tocar, você consegue fazer mão com mão assim, você tem uma interação, você tem um sentido. E aí eu me perguntei, e além daqui? O que tem? Outra dimensão. Que dimensão? Uma dimensão superior.
como é? Pura luz. Você é um ponto de luz, não tem forma. E eu conheci, se eu fosse colocar como número, quarta dimensão no astral, essa seria uma quinta. Alguns dizem que é a dimensão mental, que é o plano mental, né, pela nomenclatura, né, onde você é um ponto de luz, pura consciência, só consciência. E ali você tem uma outra visão, mesmo da realidade da quarta. Você vê possibilidades. Essa história que a física às vezes trata muito de possibilidades, de não ter uma só versão do espaço-tempo linear, lá uma simultaneidade muito mais forte presente, como se tudo fosse junto, a mesma coisa, simultâneo, mas não misturado. Difícil te dizer, o problema são as palavras. E essa dimensão, você é pura consciência, você vê o que você foi, o que você está sendo, o que você pode ser em mais de uma possibilidade. E ali me mostraram uma rede que é construída simultaneamente. Esses seres, essas consciências, e nós, todos juntos, atando e desatando, construindo. Quando você não quer, dissolve, desmancha, constrói outra coisa. E aí veio uma consciência maior do arbítrio e da escolha. Que a escolha redunda, às vezes, em uma rede não tão interessante, vamos dizer assim, para quem está vivendo aqui. E o arbítrio lhe dá mais fluidez, como se você conseguisse fluir com menos obstáculos quando você arbitra, tem consciência, pensa um pouco mais à frente em consequência. Vamos dizer assim, aqui eu falo à frente, porque aqui o futuro não está, mas nessa dimensão, o futuro, de certa forma, está junto. Então você tem o presente, o passado e o futuro ali, como fosse uma grande rede, né? E eu via como pontos de luz que se atam e se desatam, como se eu pudesse ver uma rede neural, uma coisa assim. É bem metafórico, eu não consigo descrever melhor do que isso, né, sem uma imagem para você, porque é como eu percebi. E eu vi vidas minhas passadas. Eu digo passadas porque eu não estou vivendo aqui, mas não sei se futuras. Porque há uma simultaneidade que você não consegue distinguir como linha, não é linear. E que o tempo, o que me disseram, que o tempo varia em cada dimensão. Na dimensão física, a gente conhece isso, junto com o espaço. Na quarta, ele não é igual, ou quarto, ou astral, não é igual. Ele tem uma plasticidade diferente, ou muito lento, quase não passa, como o tempo de uma pedra, de uma rocha, ou passa muito rápido, como um voo de pássaros. Mas você fala assim, nossa, eu pensei que tinha ficado uma hora, fiquei 20 minutos, fiquei uma hora, uma coisa assim. Há umas diferenças sempre de quando você está lá e volta para o corpo, o tempo muda. Isso foi uma das coisas que eu aprendi também a fazer, é olhar sempre para o relógio. Eu tenho um relógio digital sempre na minha cabeceira e sempre tento olhar a hora que eu sair, a hora que eu volto, porque nunca corresponde à sensação de tempo que eu tenho. Às vezes eu penso que eu fiquei um dia e volto assim, nossa, fiquei um dia desacordada, e não, foram 20 minutos. E às vezes o contrário acontece. Parece que passou uma hora e foram 5 minutos. Não sei por que essa diferença, mas isso que me explicaram, passa de forma diferente. Essa energia-tempo. Seria uma energia, uma condição, não sei, da vida, mas dessa vida no sentido mais amplo, não vida física só, vida real,
vida que a gente vê em outros planos. Entre planetas há uma intercomunicação. Eu já estive em outro planeta? Sim. Em corpo plástico, astral, em Júpiter? Sim. Eu vi as 3 luas e tal, vi os seres que habitam lá, não em dimensão física. Física não vi outra coisa que não a Terra, tá? Sei que existe essa comunicação, não só no sistema, como entre sistemas e galáxias, mas são outros seres e alguns seres que eu vi que são daqui, ligados à Terra, que não são humanos, que eu, pela nomenclatura que aprendi, que peguei, seriam dévicos desde o ser mais, vamos dizer, mais ínfimo, um micróbiozinho, uma lagartazinha, seres que têm a sua evolução até um nível, como a gente pode dizer, como o nosso humano, ou além, mas não é humano, é dévico, porque eu vi seres da pedra, seres do fogo, seres, por exemplo, de determinadas plantas, a senhora das acácias, senhor dos pinheiros, seres terrenos, pedras, de lugares que eu não poderia ter penetrado, porque são rochas, né? E esses seres que habitam lá, mas que não são extraterrestres, são extrafísicos, seres da Terra em outra dimensão, que cuidam da Terra, da natureza, da construção dos corpos, desse equilíbrio da natureza, seres que lidam com magnetismo, puramente magnéticos, que inclusive são seres que você tem uma atração, parece que eles têm realmente um imã que te puxa, e muitos seres muito belos, muito lindos, diferentes, nem todos têm esse rostinho humano nosso, tem rostos diferentes, então você tem que ter uma abertura para a aceitação de outros rostos, né? Outras aparências, vamos dizer assim, né? Luminosidades diferentes, funções diferentes, tudo isso eu aprendi nessas saídas de vai e volta do corpo, como se eu tivesse recuperado aquilo que na minha infância eu achava que era fantástico, maravilhoso, que é viver em 2 dimensões, aqui e lá, sempre. Sem isso precisar escolher. E me veio uma consciência ecológica, de equilíbrio, de cuidar da Terra, de preservar a vida aqui, porque ela é importante, ela não tem que ser suprimida, ela tem que ser melhorada, aperfeiçoada aqui, essa dimensão física mesmo, essa interação entre natureza, homem, e a própria Terra mesmo, que é um ser em evolução, se tudo tivesse um ser, o Sol fosse um ser, a Terra é um ser, está ali a pedra é um ser, a planta é um ser, e, de certa forma, a parapsicologia falava um pouco isso, que havia alguma linguagem das plantas, alguma linguagem dos animais, que você poderia interagir com isso, e nesse aprendizado eu vi de uma dimensão como se fossem seres mesmo, só que assim, mais baixos, mais altos, são tantos que eu comecei a desenhar alguns, tentando pintar alguns, e seres magnéticos que apenas parece uma forma e pura luz, eu não consigo definir se tem porque a gente tende a jogar uma forma humana, né, que a gente quer ver braço, cabeça, corpo, alguma coisa, e não tem. Às vezes não tem, às vezes tem, ou eles se apresentam assim, né? Uma vez eu vi, aqui no sul, tem muita araucária, tem muito pinheiro, né? Então, depois eu ainda estava no corpo, ainda fazendo meditação, eu faço sempre muita meditação, porque a meditação eu faço para um alinhamento, um centramento, por causa das diversas vibrações físicas, e aí eu olhei pela janela e eu vi um ser esverdeado, brilhante, brilhando bem no alto, onde tem, mais adiante aqui da minha janela, dá para ver
num morro mais adiante, que tem muita, que é muita colina, morro, aqui é tudo, né, irregular, é Nova Petrópolis, é Serra Gaúcha. Então eu vi esse ser dos pinheiros, das araucárias, esverdeado com diversos tons de verde, mas muito brilhante, e uma comunicação telepática apenas de eu cuido de vocês e vocês cuidam de mim. Uma coisa assim. Então, sim, eu preservo, ajudo a preservar, e vocês cuidam da gente, seja pelo oxigênio, seja pela integração, seja por tudo, né? E uma das coisas que me entristeceu bastante foi que perto aqui, no meu bairro, na minha casa, do lado, fizeram de repente um desmatamento para fazer um estacionamento. Eu quase tive um treco, porque 9 árvores foram arrancadas. E não são apenas 9 árvores. A pessoa diz assim, 9 árvores apenas. Mas ali teve todo um universo que deixou de habitar. Pássaros, insetos, sapos, borboletas, tudo deixou nesse espaço de 500 metros aqui de existir. E isto o homem não percebe o quanto causa impacto. E que não adianta você pegar e vai plantar lá, sei lá em São Chico, vou plantar 2, 3 araucárias lá porque desmatei aqui. Porque não é assim que funciona. Não é repondo aonde a gente quer, porque tudo tem um equilíbrio. Isso tudo eu aprendi sem curso de ecologia, sem levantar uma bandeira, numa visão um pouco mais ampla de intercomunicação nossa. Por quem que você era levada para esses vários locais, planetas, dimensões? Por alguns seres muito afins comigo, que eu tenho que dar o nome? Preciso, não? Não, você não precisa fazer nada que você ache que não deva. Não, porque nome pode ter sido somente para eu me comunicar e identificar, e pode ser relacionado com outros que não são. Como assim? Você é Carlos? Quantos Carlos tem? Se eu disser, eu falei com Carlos, o Carlos aqui igual a meu? Não, outro, né? Então, eu prefiro não dizer nomes, mas são seres que eu tinha afinidade desde muito tempo. Você quer dizer desde muitas vidas? Muitas vidas, isso, muitas vidas para trás. Todo esse universo infinito que você viu de dimensões e locais, de formas de vida, você sente que tudo isso está de alguma forma interconectado? Sim, tudo está interconectado. É como se a organização estruturada avançasse sobre tudo, nada escapa. Nada escapa. E há um sentido de evolução nisso. Sim, há um sentido de evolução, mesmo quando não ocorre. É como se fosse assim, digamos que você estivesse não evoluindo, mais adiante você vai evoluir. Os tempos de evolução são diferentes do que às vezes a gente quer. Não necessariamente todos evoluindo ao mesmo tempo, na mesma direção. Cada um num nível de consciência e de livre-arbítrio ou livre-escolha. Você disse que vida física como a que temos aqui você não viu em outro lugar? Não nesse sistema. Como essa vida física bem densa, assim, não, em outro lugar não. Mas eu não fui em tantos planetas, eu fui a Júpiter, acho que Júpiter, né? E uma visão da galáxia um pouco distanciada, não sei de que posição. Mas eu via o Sol bem distante, alguns planetas, e eu falei, uau, que coisa linda. Só isso, e voltei, né? E não consegui ir muito além daquela dimensão que eu falei para você, de luz, consciência, pontinhos de luz. Quando eu quis, não me negaram, mas é como se eu sentisse que eu ia bugar aqui o meu cérebro, assim. Não ia dar. É uma outra coisa, muito maior, sei lá, uma outra interação. Agora, quando você estava nesse local, onde você se via como um ponto de luz, você se viu como um ponto de luz naquele momento? Sim, eu sabia que eu era um ponto de luz, porque ninguém tinha culpa, eu só via outros pontos de luz e eu era um ponto de luz. E não me incomodei.
eu achei legal. Foi prazerosa a experiência? Foi. Sou luz consciente. Mas não a ponto de você falar maravilhoso o que eu estou sentindo aqui. Sim, sim, bem isso. Só que eu também tinha certeza de que ainda não só isso. Dali para lá, ainda a quarta, ainda o corpo, ainda coisas a fazer, por estar ligada à Terra, a essa vida física, fazer coisas, propósito, ajudar. Teoricamente, você pensa que quanto mais elevado você estiver, maior capacidade de felicidade você terá. Sim, sim. Imagino, por esse raciocínio lógico, que nesse local onde você se via como um ponto de luz, a felicidade devia ser maravilhosa. Sim, essa experiência, sim, a gente tem. É um contraste com a vida física, que por mais bem você esteja, você não sente tanto, né? Você sente uma paz genuína aqui, uma felicidade genuína, mas que não chega aos pés do que você sente quando você está fora do corpo. Não sei se o corpo impede de você sentir tanto. Às vezes eu tenho impressão disso. Não entendi o que você disse. Onde que você sente essa paz genuína? Aqui eu sinto uma paz interna. Está acontecendo um monte de tumulto, eu não sei como vai ser, não sei o que, mas eu sinto uma paz. Como está tudo sob controle. E naquele local onde você era só um ponto de luz? É muito mais. É hiper. Agora, existe tempo lá também? Não tive essa sensação como nessa outra dimensão, mas como falei para você, se eu pudesse descrever como se o tempo fosse assim, vertical, simultâneo, é difícil. É uma sensação de simultaneidade, eternidade, infinitude, tudo junto. Porque quando a gente fala tudo isso de presente, passado e futuro, falar que não existe o tempo significa que nada acontece, que temos só uma fotografia. Então não pode ser isso, em nenhuma dimensão. Eles podem ser diferentes, mas se não existe o tempo, o que existe é uma foto eterna e nada muda. Mas você disse que muda em todas as dimensões. Muda. A impressão é como você tem a experiência, que aqui é uma experiência, é uma sensação, nós temos uma impressão, né? As coisas se deslocam, está muito associado ao espaço, sim. Você envelhece, o tempo passou, você vê a mudança do seu rosto. Então, claro que você não pode negar o tempo físico aqui, como ele passa. Na outra dimensão, ele passa diferente. E nessa que eu sou um ponto de luz, é diferente por causa dessa simultaneidade. Quando, pela primeira vez, eu tive uma sensação de eternidade mais forte, intensa, real mesmo. Nessa outra dimensão, sim, você teve outras vidas, você está aprendendo, tem uma continuidade, mas ali a impressão da eternidade, de uma infinitude, ele é muito forte. É como eu falei para você, é como se o tempo fosse uma simultaneidade disso tudo. Eternidade, simultaneidade, acontecimento, tudo, como se essa dimensão englobasse as outras duas dimensões. Mas jamais sendo estático. Mas jamais sendo estático, não, movimento. Bom, se a gente pode chamar de movimento, né, a única palavra que a gente tem, né, ou duração, não sei, é movimento. Você comentou de várias vidas aqui, no corpo físico. Teria sentido, por exemplo, você falou em Júpiter. Lá seria uma outra dimensão, por isso que nós não enxergamos. Teria sentido falar em várias vidas também nessa condição mais sutil de Júpiter? Sim. Eu vejo a Terra, a vida física na Terra, como uma das experiências que se tem. Nós, essa consciência, experimentando isso tudo desse sistema, entende? Quando você fala essa consciência, que consciência é essa? A nossa consciência, o que somos? Consciência. Somos consciência.
não assim, energia, como falam, consciência. Você entende que tudo isso tem um cuidando do outro de acordo com o seu nível espiritual, de acordo com o seu nível de amor, um cuidando de quem tem menos, numa escala piramidal? Sim, sim. Mesmo aquele ser que você pode considerar perdido, vil, não vai ter jeito, olha só como pode, assassino, isso aqui, mesmo esse ser tem o seu processo. Vai ter o seu processo mais difícil, vamos dizer assim, mais lento, mais denso, né, maior, vamos dizer, a gente pode dizer, sim, mas ele faz parte disso tudo, ele é acolhido por toda essa consciência maior. E você enxerga uma consciência eterna, onipresente, onipotente e tudo mais que se associe de formas variadas ao conceito de Deus acima de tudo isso, como se houvesse uma consciência, uma energia com intenção, alguma coisa do gênero, ou não? Não deixem de assistir a 4ª parte da entrevista da Cris da Noah, que será publicada no dia 5 de fevereiro. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toca o sininho que você sempre fica sabendo assim que chega o vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com esse mundão, por favor, nos escreva. Nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?